Cordiais saudações armamentistas a todos, Zé Ninguém no Tiro. Quero iniciar a live lamentando aí a família dos policiais que foram vítimas no confronto, na operação no Rio de Janeiro. Recentemente, também, logo no período pós a operação, passando pelo YouTube, comecei a acompanhar uma live. Não vou mencionar o canal, não vou citar aqui os nomes. Não acredito que é válido dar mais público, mais atenção ainda para essas pessoas. Mas, como sempre, estavam falando que essa pessoa estava falando, entre outras, né, afirmando uma narrativa de sempre que as armas apreendidas eram de caçadores. Eles apontaram justamente caçadores. E eu comecei a defender, falando que teve o recadastramento, ou seja, as armas já haviam registro, já eram cadastradas e foi feito um registro, um recadastro. E uma pessoa lá, não satisfeita, começou a mencionar que ele não estava falando de CACs. E eu comecei a apontar os números, inclusive das armas de calibres restritos, que foram feitas o recadastramento dessas armas presencial. E uma pessoa comentou que eu deveria só colocar aqui. Acho que não dá para vocês lerem aí. Dono de stand. Peraí. É dono de stand. E eu comecei a explicar que não era dono de stand, sou somente um usuário consumidor. E ele, vendo que não ia ter como ganhar no argumento, apelou para uma seguinte acusação, que as minhas armas eram enferrujadas e que ninguém tinha interesse. Eu falei, tá, se as armas então são enferrujadas, como que o crime vai utilizá-las? Ou seja, não se contentando que eu era dono de stand, me acusou que as minhas armas fossem enferrujadas. E eu já comentei isso antes, já falei isso outras vezes, vou somente reforçar aqui. Essas pessoas não entendem o indivíduo. Eles entendem somente o coletivo, eles agem em prol de um coletivo, muitas vezes imaginário. Então, qualquer ação de uma pessoa independente, uma pessoa que pensa por ela mesma, toma suas decisões, realmente tem liberdade, eles sempre acreditam que não é por essa pessoa, é em prol de um outro coletivo, em prol de outras pessoas, um movimento, uma organização. É sempre assim. Se você, por exemplo, eu defendo as AFs, defendo a utilização das AFs, defendo que pessoas decentes, civis decentes, tenham a sua ou as suas AFs, dependendo do interesse, da condição financeira, da disposição para esse tipo de investimento, a vontade, a necessidade. E não confundirem, né, paixão e vontade com necessidade, inclusive. Então, essas pessoas, elas não pensam. Qualquer pessoa defendendo qualquer situação, qualquer interesse pessoal nas redes sociais, na internet, em uma entrevista, num debate, eles sempre vão achar que essas pessoas fazem parte de uma organização. Eu já comentei isso quando eu liguei e ligo algumas vezes em alguns gabinetes aí do pessoal do outro lado.
eles sempre me questionam quem eu represento, por qual instituição ou instituições que eu estou falando, quem que até mesmo patrocina isso. Eles não entendem o indivíduo, eles não entendem. É a lavagem cerebral que é feita, faz parte disso. E isso ainda sobre a situação dessa operação, tem uma fala, eu não vou tratá-la aqui, mas eu acredito que ainda tem pessoas que acreditam que essas AFs realmente partem de atiradores esportivos, partem de clubes aí que tem como que eu vou falar? Possuem idoneidade, possuem pessoas sérias, CNPJ sérios, não tem envolvimento algum com nenhum tipo de esquema ou qualquer ação que seja ilegal ou dentro da ilegalidade. Mas as narrativas, essas pessoas vão sempre bater nisso. Então eu acredito sim que ainda tem pessoas que estão considerando que essas AFs apreendidas têm relação com civis decentes, seja na posse, mas principalmente no tiro esportivo, na caça, no colecionismo, o CAC, né? Quem possui o CR, o certificado de registro. E um ponto, eu vou, não digo cutucar esse vespeiro, mas assim, é um fato. Nem todos os agentes das forças de segurança, eles entendem o civil decente armado. Até mesmo pela doutrina, pelo que eles enfrentam. Por exemplo, a questão do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, principalmente na capital, no estado, na capital. Eu não espero que um policial que tem ali armas nas mãos de irmãos e, do outro lado, inimigos declarados, criminosos, terroristas, eu não espero que essa pessoa tenha uma distinção fora dos irmãos de armas, os irmãos de fardas. Inclusive, já vi umas 2 vezes em podcast, eu não lembro qual podcast, não lembro qual entrevista, não lembro o nome do policial, mas ele falando que ele, abre aspas, sequer sabia que CACs existiam, ou a existência de CACs, fecha aspas. E, abre aspas novamente, qualquer pessoa ali armada está contra ele, fecha aspas. Então, assim, na cidade do Rio de Janeiro, eu entendo a doutrina, a postura do policial, que ou é arma na mão dos meus irmãos de fardas, ou armas nas mãos de inimigos criminosos, terroristas. Eu entendo isso. E assim, eu não acredito que são todos os policiais que são de fato armamentistas e entendem o civil de bem, decente, com uma F. Muitos aí consideram a posse, mas literalmente o mas na questão do porte.
assim como outros diversos civis, igual, por exemplo, aconteceu recentemente no meu meio familiar. Vou até colocar vou mostrar a mensagem aqui. Só um instante. Peraí, eu vou precisar tirar um print aqui para conseguir editar aqui, mas vocês vão entender. Como se meu único interesse na relação das AFs fosse a questão do PRT, do porte. Então, até uma situação que meu irmão de armas hoje, meu irmão de armas Elcabong, comentou comigo. Essas pessoas não entendem as nossas posturas, vivem em bolhas e não entendem a realidade ou nem querem entender a realidade, e talvez seja até mais fácil para elas e até melhor para a saúde dessas pessoas em diversos aspectos não terem, por exemplo, a, a visão de mundo que eu tenho, ou, por exemplo, a visão de mundo e vivência que, por exemplo, o El Kabong tem, o El Kabong possui. Acham que você participar de uma força de segurança, ter o porte ali na categoria funcional, a função, né, que te permite o porte. Tipo assim, gosto, aquela máxima de sempre, já comentei sobre isso outras vezes, minha família fala muito sobre isso, já que gosta tanto de armas, vira polícia. Seja um policial. O que eu falo vira polícia não é de chacota com as forças policiais, é porque muitas pessoas ao meu redor, vou dizer assim, eles não têm muito apreço pelos policiais, mas também não entendem o civil decente armado, mas na hora que o pau quebra, liga para o 190, então chama alguém que tem uma AF para esperar na porta do condomínio, alguma coisa nesse sentido. Ou então liga para o porteiro para avisar que está chegando, sempre terceirizando a própria segurança. Então, assim, essa operação, eu sendo um usuário consumidor legítimo aí de AFs, só vejo que a conscientização aí armamentista, ela tem que seguir. Não vejo um cenário aí
favorável nos próximos anos. Agora, com a a votação que eles querem retirar aí a efetiva necessidade, já estão falando aí da facilitação. Tá, retira aí a efetiva necessidade. Quantas pessoas hoje no Brasil realmente têm interesse, disposição e querem adquirir, de fato, uma F? Talvez as pessoas que deixaram a oportunidade passar durante o período Bolsonaro, e não falo de pessoas com baixo poder aquisitivo, tá? Falo as pessoas que demoraram mesmo a tomarem ali uma atitude, uma iniciativa, mas eu entendo aí uma parcela disso que é difícil, é complicado ir contra uma namorada, uma esposa, um irmão, um pai, uma mãe, mesmo que não morem na mesma residência, mesmo que não sejam casados, mas pesa muito, e as pessoas que têm um trauma com isso, um assalto, um sequestro, um roubo ou um homicídio, eu entendo. Não vou relatar aqui mais algumas coisas, porque eu realmente não gosto de me colocar como se eu estivesse acima aí de algumas pessoas. Quem tem um contato direto comigo com frequência sabe muito bem a forma que eu lido com algumas opiniões e algumas decisões minhas. Então, eu estou sempre marchando e seguindo em frente. Mas realmente a trajetória aí é mais complicada, é mais árdua para algumas pessoas. Mas espero sim que a efetiva necessidade aí ela venha a ser desconsiderada, e algumas pessoas aí realmente possam, com isso, terem um pouco mais de vontade para se armarem dentro das suas realidades. E um detalhe, também nos últimos meses aí, no último mês, alguma coisa assim, foi falado do pessoal que a esquerda lá, com um negócio aí de um clube de tiro. Para quem acha que a esquerda não é armamentista, pelo menos para o lado deles, vocês precisam estudar um pouco mais. E um recado também, depois eu vou aproveitar fazer um corte disso, fazer um vídeo curto sobre isso. O pessoal que fica considerando aí que todo armamentista, não falo questão de má índole, tá? Mas considerar que é todo mundo de direita, conservador, vocês estão redondamente enganados. Que acha que é a pessoa que vai na igreja todo domingo, que lê a Bíblia. Fico pensando nos alguns familiares meus aí, em regiões realmente afastadas, que tiveram que lidar aí com diversas situações envolvendo AFs, diversas mesmo, e sequer nunca pisaram numa igreja. E nem por isso eram pessoas de má índole, mau caráter. Então,
repensem, revejam essas opiniões aí que acham que então é armamentista, é temente a Deus, é cristão, é conservador em todos os aspectos. Então, mas não estou falando que são bandidos, tá? Só que são pessoas que levam uma vida diferente, têm gostos diferentes, já frequentaram lugares que de longe um conservador, um cristão frequenta. Bem, se alguém chegou até aqui, depois se quiser alguma explicação, algum depoimento, de repente eu faço uma live sobre isso. Ou então um texto, alguma coisa assim. Mas é isso. Então, vou ficando por aqui. Cordiais saudações armamentistas a todos. Agradeço quem chegou até aqui. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. E comentem aí, sempre respondo. Também não é muito difícil eu responder os comentários aqui. E quem quiser conversar também no off, é só chamar no Instagram, Zé Ninguém no Tiro, MK. Então, tudo de bom e até breve.